Bom dia, meus amigos. Mais uma semana do Congresso Nacional. Hoje é sexta-feira e fechamos a semana, uma semana difícil naquelas casas, especialmente na Câmara, né? Probleminha aí meio complicado, né? De votação que será feita hoje. Não vou entrar no detalhe, mas acho que os senhores aí estão acompanhando, né? E foge um pouco ao dia a dia daquela casa, né? De aprovação de leis, aprovação de projetos. Mas, enfim, vamos lá. Pedir para a Daiane dar uma palhinha aqui para iniciar a nossa fala aqui de como foi a semana lá no Congresso Nacional. Daiane, bom dia. Como é que você está? Bom dia, presidente. Bem, essa semana, devido ao recesso do Carnaval, os parlamentares não deliberaram, não votaram nenhum projeto. Tinha uma sessão deliberativa marcada para quinta-feira, mas foi cancelada na Câmara dos Deputados. No Senado Federal não houve sessão de votação. Bem, já no âmbito do Congresso Nacional, na quinta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou que o plenário deve votar a PEC emergencial na próxima semana. Relatado pelo senador Márcio Bittar, do MDB Acre, o texto prevê medidas para o controle do crescimento de despesas obrigatórias e para o equilíbrio fiscal. Segundo Pacheco, a medida deve auxiliar na renovação do auxílio emergencial pago a pessoas vulneráveis durante a pandemia de coronavírus. Ele afirmou ainda que a aprovação da PEC emergencial não é uma condição para a implantação do auxílio emergencial, mas salientou que a votação da matéria funciona como sinalização política de que Senado e Câmara têm responsabilidade fiscal. O anúncio foi feito após um almoço na residência oficial do presidente do Senado. Participaram do encontro o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, além da presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputada Flávia Arruda, do PLDF, e do senador Márcio Bittar, que também relata o Orçamento Geral da União para 2021. O deputado Arthur Lira disse que o almoço teve um caráter simbólico por demonstrar a prioridade que as duas casas dão ao enfrentamento da pandemia, da população. Ele deve votar a pauta das discussões do Congresso Nacional das próximas semanas. O tema é tratado no projeto de lei, o PL 3515 de 2015. Uma das prioridades do governo, como eu já disse, é uma das prioridades do governo, das 30 propostas em tramitação no parlamento, já aprovada pelos senadores na forma do PLS 283 de 2012, em 2015, a matéria aguarda apreciação da Câmara dos Deputados e tem por objetivo modernizar e atualizar o Código de Defesa do Consumidor, para dar garantias a quem compra e a quem se endivida. Entre as medidas propostas no texto estão a proibição de publicidade com referência a expressões como crédito gratuito, sem juros, sem acréscimo, a exigência de informações claras e completas sobre o serviço ou produto oferecido, a criação da figura do assédio de consumo, quando há pressão para que o consumidor contrate o crédito, e a criação da conciliação para estimular a renegociação das dívidas dos consumidores. Dados publicados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, de dezembro de 2020, indicam que 66,3% dos consumidores brasileiros estão endividados. Com a crise pandêmica e os efeitos dos cenários econômicos e sociais, a situação financeira da população pode se agravar ainda mais. É o que avalia o senador Rodrigo Cunha, do PSDB Alagoas, que esteve à frente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor nos últimos 2 anos.
Para ele, o poder público precisa se munir de ferramentas como as medidas previstas no projeto e, assim, possibilitar que essas pessoas saiam do endividamento e tenham a oportunidade de planejar melhor a sua vida financeira. Presidente, comente um pouco sobre esses dois projetos que foi colocado em pauta lá no Congresso Nacional. Bom, na minha opinião, são dois projetos que se complementam, né? Na verdade, esse projeto emergencial ele tem um foco mais de retornar à população mais carente algum recurso, mas também ele visa como fazer isso, né? Para não poder estourar o teto das despesas. Então, esse que é essa questão que está se tratando hoje no Congresso. Acho que isso é importante, porque isso fez toda a diferença em 2020 para a gente poder passar com mais tranquilidade nessa pandemia, né? Então, felizmente, a gente está saindo da pandemia, né? Esse ano é o ano das vacinações, isso vai dar uma outra cara, felizmente, né? A economia brasileira e mundial. E a gente, mas, de qualquer maneira, a gente tem que ter esse cunho social, né? Precisamos não poder deixar de atender às necessidades das pessoas mais carentes que têm ainda esse elo, esse vínculo com esse dinheiro, porque é o que ele precisa para poder também sobreviver, né? A questão da outra pele, você vê que ela é antiga, né? Porque é um tema extremamente político, né? Porque a gente, quando fala em Código de Defesa do Consumidor, a gente tem muitas pegadinhas, né? Inclusive as propagandas que são feitas, né, ao consumidor. Mas, na verdade, o consumidor ele precisa ser mais educado, né, para a questão do consumo, né, como consumir, os efeitos do consumo sem pensar, né, quer dizer, enfim, ele precisa ter critérios na questão de consumo e as propagandas, essas enganosas, fazem com que as pessoas vão e por impulso, acabam fazendo compras, aquisições, e isso é muito ruim para essas pessoas, porque elas só vão sentir esse reflexo no momento que ela começa a pagar essas dívidas, né, de coisas que ela consumiu, coisas que ela adquiriu, né, para sua necessidade, às vezes nem tanto para a necessidade, para o dia a dia também não, então já acaba consumindo e sem ter o reflexo disso nesses pagamentos. Então, isso, na verdade, ela veio, a votação, que na verdade agora eu acredito que está mais fácil de se fazer essas adaptações e melhoras nesse projeto de lei, né, da lei do Código de Defesa do Consumidor, ela hoje a própria população tem mais consciência, até pelo nível de informações. Hoje a informação digital ela é muito mais rápida, ela chega a todos, né? Então isso facilita que se aprove hoje uma atualização dessas questões, né, para dar mais clareza, né, de fato, o quanto de juros está embutido naquelas parcelas, né? Isso não existe parcela sem juros. Isso é uma jogada financeira, de numérica, para tentar provar que aquele bem, aquela compra que está sendo realizada, não tem juros, né? Mas, de qualquer maneira, precisa ter muita clareza e muita consciência da população naquilo que está fazendo, né? Para que ele não faça compras desnecessárias, né? Esse que é o detalhe. Quer dizer, tem que comprar coisas importantes para a sua vida do dia a dia, tudo bem. Agora, tem situações o que é muito corriqueiro no Brasil, o sujeito vai e compra no impulso, e isso tem que, de fato, dar uma segurada. Só precisa pensar melhor no que está comprando, no que está adquirindo, se tem necessidade, e ver as condições, né? As condições de fato e qual vai ser o impacto no fluxo dele em caixa, né? Então, essa situação, na verdade, ela é extremamente importante na vida das pessoas, né? As próprias instituições financeiras, já uns 2 anos atrás, mais ou menos, elas começaram a também dar treinamentos sobre isso, né? Porque a preocupação deles é o nível de inadimplência que fica absurdamente alto. Então, percebe que uma coisa mexe com a outra. Então, são situações interligadas, né? Então, a importância e o cuidado que tem que se ter, de fato, com o que a gente está gastando, né? Ainda mais agora nesse momento de dificuldade, né, da pandemia, né? A gente precisa realmente fazer continha, né, com muito critério, antes de ficar gastando, né? Até porque, por mais que os empresários estejam fazendo para manter os empregos, muitas das vezes as empresas não vão conseguir segurar. Então, a gente precisa pensar também nesses fatores, né? Então,
eu tenho um emprego, mas como é que eu estou lá? Como é que está a minha empresa? Ela está bem? Então vamos segurar também um pouquinho por conta disso também, até a coisa tomar um rumo um pouco melhor, mais confortável, para vocês sim poder realizar com critérios as suas. Bem, presidente, é isso. Muito obrigada por mais essa semana trazer análises lúcidas. E próxima semana estamos de volta trazendo as novidades do Congresso Nacional. Espero que a próxima semana eles já estejam, tanto no Senado como na Câmara, já estejam definidas as comissões permanentes, né? O presidente, os integrantes, porque são nas comissões que começa o debate dos projetos de lei de relevância tanto para o executivo, como para o legislativo, como para a população em geral. Obrigada. Então, eu que agradeço aqui, Daiane, a vocês que nos assistem, nos ouvem. Foi uma semana realmente atípica, né? Semana que gerou polêmica também, né? Foi de carnaval, não foi de carnaval, né? Então, cada estado tomou uma decisão, a grande maioria resolveu por não dar, vamos dizer, feriado nesses dias, né? Porém, os bancos fecharam, não abriram na segunda e na terça, então ficou esquisito. Mas, enfim, foi uma semana atípica mesmo, e no Congresso não foi diferente, também foi bastante atípico, não houve discussões assim mais acaloradas ou aprofundadas em projetos de lei, e vamos ver se no ano que vem, eu acredito que devemos retomar aí com força total, porque tem muitos projetos prioritários e importantes para que aquela casa aprove e para que a gente siga no caminho adequado no progresso do nosso país. Então, bom fim de semana a todos e até a próxima semana.